Há 25 anos atrás eu entrei na internet móvel e aí eu me dei conta que imóveis estavam fora da internet. O seu dinheiro fica no banco, meu dinheiro fica no banco, não fica no meu colchão mais há mais de um século. Andreas Blazoldakis, CEO da NetSpaces, fala sobre o potencial bilionário da tokenização imobiliária. Que ao invés de tokenizar o imóvel, tokenizar a matrícula, a gente fez um processo inverso aqui no Brasil, que foi matricular o token. Pegar o token e colocar ele dentro da matrícula de papel. A gente tem um outro imóvel, que talvez devia estar no Guinness, que é o imóvel, acho que com o maior número de proprietários do mundo. São 9.000 proprietários, um imóvel só. Em vez de a gente começar pelos imóveis usados e começar a instalar tokenização nos imóveis usados, que seria como pegar um carro a combustão e colocar um motor elétrico. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast que fala sobre o futuro do dinheiro e é um oferecimento do Sicredi, Senior Sistemas e da Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, editor do Future of Money, e hoje eu tô aqui com um convidado super especial para falar de um tema que vai esquentar, já tá esquentando e vai esquentar ainda mais nos próximos anos, que é o Andreas Blazoldakis, que é o CEO da NetSpaces. Tudo bom, Andreas? Tudo bom, João? Que prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui no Future of Money. Na primeira de muitas, com certeza. E, Andreas, eu já adiantei um pouco o tema, né, do nosso episódio hoje, que é a tokenização imobiliária, mas eu queria começar perguntando um pouco sobre você. Como é que você caiu nesse mundo de cripto, né? E olhou para a tokenização imobiliária e falou, é aqui que eu quero trabalhar nos próximos anos. Interessante a pergunta. Bom, vamos resumir isso aí em 30 segundos ou até 60 Perfeito. segundos, né? Eu sou um empresário de tecnologia, estou aí desde os meus 18 anos, estou fazendo 60 o ano que vem, então 40 anos aí trabalhando nesse negócio. E há 25 anos atrás eu entrei na internet móvel. Eu fundei a Movile, que é uma das empresas expoentes aqui na América Latina, né? A controladora do iFood, da Simple e tantas outras, né? E entrei nesse mundo de tecnologia com celular. E a gente saiu digitalizando praticamente de tudo, né? De delivery de comida, fizemos aplicativo de táxi, ingresso, conteúdo. Eu sou o criador do Play Kids, aplicativo que foi mundo afora. E me parecia que eu tinha feito praticamente digitalização dos principais setores da economia. Quando eu saí da operação da Movile, perto de 2019 para 2020, eu comecei a adquirir imóveis. E aí eu me dei conta que imóveis estavam fora da internet. Só aí que eu me dei conta. Totalmente fora, né? Basicamente é o seguinte, está tudo digitalizado, apenas não está o que tem valor patrimonial. Eu comecei a comprar imóvel e ao mesmo tempo estudar blockchain e decidi então fundar a NetSpaces para focar na digitalização do patrimônio aí pelo menos aqui da nossa região na América Latina. E aí eu caí em quê? No mercado cripto, né? Sim. Que é a forma de digitalizar ativos reais e representar com tokens é a criptoeconomia. Foi aí que eu caí, né, vindo do mercado de internet no celular. Que legal. Então veio muito da dor que acho que todo mundo que já comprou imóvel passa, que é o processo de compra de imóvel, né? Que parece que ainda é uma coisa de século retrasado, né? Às vezes parece. Ela é uma operação que demora mais ou menos 30 dias se você for bem sucedido. E as operações de e-commerce, a gente está falando em 30 segundos. Pois é. E é demorado, né? Uma operação de chamar um táxi, nós estamos falando uma operação, eu vim para cá agora, o táxi demorou 6 minutos. Eu fiquei, não pode ser 6 minutos, cara. A gente ficou mal acostumado, Quase né? cancelei o táxi, né? Então, assim, as operações são de minutos, né? De segundos, e a gente não está aí mais para esperar 30 dias uma operação acontecer, né? E aí hoje, então, na NetSpaces, vocês estão dedicados à tokenização imobiliária. Nós escolhemos, porque, João, a gente escolheu o mercado imobiliário. Primeiro que é a maior classe de ativos do mundo, o pessoal fala aí em 400 trilhões de dólares, né? Que é o patrimônio imobiliário do mundo, é onde se guarda a riqueza de geração para geração, né? Aquele sonho da casa própria, né? Não, o pessoal brinca, né, que o imóvel é a máquina do tempo do dinheiro. Se você quer guardar o dinheiro a longo prazo, é uma boa forma, né? Proteger de guerras, planos e tudo mais é o imóvel. Tem a propriedade, né? E então a gente escolheu por ser a maior classe de ativos do mundo e porque ela não se move.
Porque a criptoeconomia, ela se move, ela é volátil, né? O token, ele sobe e desce, a criptomoeda oscila, ela pode explodir para cima, mas ela pode derreter também. E a gente não queria esse tipo de comportamento na tokenização que a gente ia fazer. Então, a gente escolheu a classe de ativos imobiliários, porque eles estão ali na rua tal, número tal, né? E pelo menos ele está ali com um lastro muito seguro. Sim. Então, por isso que a gente escolheu essa classe. E eu imagino que no início muita gente deva ter pensado que vocês estavam meio malucos, né? De um lado, o pessoal do mercado tradicional falando, pô, tá mexendo com cripto, e do outro, o pessoal de cripto falando, poxa, tá mexendo com imóvel. Como que foi lidar, né, com isso também? Olha, João, a gente fundou a NetSpaces em março de 2020. E a gente foi, não vou nem dizer criticado, foi quase rejeitado, né, pela comunidade cripto, que olhou para a nossa conexão com os cartórios com muito maus olhos, do tipo assim, não, esquece os cartórios, esquece o registro, o blockchain é o registro, né? E do outro lado, do lado do conservador, aquele empreendedora que investe no mercado imobiliário, a gente também foi muito mal recebido na época, 5 anos atrás, do tipo assim, não, para aí, eu quero tijolo. Cadê a minha matrícula de papel, né? Gosto do físico, eu quero físico, eu não quero esse negócio de token, né? Então a gente teve que trabalhar muito, muito a experiência do usuário, do investidor, do comprador, aquele que quer morar no imóvel, a gente brinca, né? Aquele que quer morar no token, né? Sim. Para poder amenizar essas duas classes de pessoas diferentes. O disruptivo, né? Que não quer saber do intermediário e tudo mais, né? Mas não quer saber nem do governo, às vezes, né? Da regulação, e daquele que é muito tradicional, que está avesso à inovação. Então, a gente teve que fazer um meio de caminho, como se fosse uma Web 2.5, entre a Web 2 e a Web 3, né? E é engraçado você falar isso, porque eu acho que no mercado cripto mais voltado para investimentos, eles falam muito isso agora, né? Que é essa transição de uma Web 2 para 3, mas com uma experiência de usuário de Web 2 ainda, né? Eu acho que vocês seguiram um pouco esse caminho, né? Eu passei por essa lição quando eu falei que eu vim do mercado de tecnologia de celular e falei que entrei no ano 2000. O que tinha no ano 2000? Tinha o SMS, mensagem de texto. Sim. Em 2008 para 2009 apareceram os aplicativos, é como se fosse a Web 3 da época, né? O mercado não migrou diretamente para os aplicativos. A gente usou a parte antiga, que era o SMS, para fazer essa migração. E aqui é a mesma coisa, a gente está usando o poder do ambiente registral, o que tem de bom no ambiente registral, com o que tem de bom na inovação, e juntando os dois, não rasgando um em prol do outro, né? Sim. E André, você comentou a questão dos cartórios, né? Eu já ouvi mais uma pessoa de cripto falando que cripto e blockchain representam o fim dos cartórios, né? Os cartórios vão morrer, vão deixar de existir. Me parece que a sua posição não é exatamente essa, né? O que você acha que vai acontecer com os cartórios, com cripto, com blockchain, né? Até para o setor imobiliário, que acho que é hoje a principal atividade, né, de cartório aqui no Brasil, se eu não estou enganado. Sim. Não, o que acontece? Lá em 2020, quando a gente começou a olhar para essa situação da tokenização, a gente tratou de entender qual seria o real problema da morosidade das transações imobiliárias. E eu rapidamente entendi que não estava no cartório. E onde é que está a morosidade? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu for comprar um imóvel seu, né, ou vice-versa, você vai comprar um imóvel meu, o imóvel está no meu nome. Então ele está em custódia do meu CPF. Sim. E não existe nada mais amador do que eu fazer a custódia no meu CPF, sair aqui na rua e casar, separar, abrir um barzinho, ter funcionários, tomar ação trabalhista, um monte de coisa que acontece no veículo de custódia chamado CPF. E aí quando você vai comprar o meu apartamento, o que acontece? Você precisa fazer uma diligência. Não só no imóvel, mas no CPF do Andreas. E se por acaso eu tiver uma holding patrimonial, pior ainda, você vai ter que fazer uma diligência em toda a minha vida empresarial. Sim. E isso demora o quê? É isso que demora 30 dias. E o poder de execução das diligências é das partes, mas quem fiscaliza isso para poder autorizar a assinatura é o registrador e o tabelião. Então a gente acaba entregando para ele essa culpa, né, que na verdade não é dele, é porque estava em custódia minha. Agora,
Como é que funciona com dinheiro? Para o pessoal poder fazer a comparação. O dinheiro é diferente. Se eu precisar te passar R$1.000 num Pix agora, você não vai fazer uma diligência na minha conta corrente. Não tem sentido nenhum. Sim. Se eu passar 1 milhão, também não vai fazer diligência na minha conta. Pode passar se quiser, não tem problema agora, nenhum. vou te dar um exemplo com dinheiro. Se eu vier aqui no estúdio de vocês e fizer uma transferência via papel moeda, uma sacola com R$1 milhão, você vai ter que fazer. Já chama atenção. Você vai ter que fazer diligência. Vai. Será que essa nota é falsa? Qual a procedência dessa nota? Da onde veio? Quem estava em custódia dela? Quem está em custódia pode ter a custódia dessa moeda fiduciária em espécie? Então é a mesma coisa do imóvel. O imóvel estava no meu nome. Eu poderia ter, eu não estou com uma ação trabalhista prendendo esse imóvel. Então, assim, não é o cartório, fala isso abertamente, e é claro que o cartório pode evoluir e vai evoluir. Todo mundo tem um pouco de medo da evolução, quem tem bastante poder, né? E os cartórios possuem bastante poder de controlar o processo registral, né? Sim. Então, claro, existe um certo receio do que vai acontecer quando inovar. Mas não é. Se o cartório tivesse 100% digital e a custódia estivesse no meu nome, o problema seria o mesmo. Demoraria 30 dias para você ter certeza que eu não tenho nenhum problema no meu CPF. Então, o foco de você está nessa questão da custódia, né? Da custódia. E aí substituir o CPF pelo blockchain? Como que funciona exatamente? Como é que funciona, né? Quem é que é o melhor veículo para fazer custódia do mundo? Já existe. Não é nós que vamos criar um veículo, são os bancos. Quem é que faz custódia de patrimônio, né? Da moeda fiduciária, no caso? O seu dinheiro fica no banco, o meu dinheiro fica no banco, não fica no meu colchão mais há mais de um século, né, nas famílias, né? Então, assim, os bancos são os principais proponentes, né, para absorver essa custódia do patrimônio imobiliário, que hoje não é enxergado pelos bancos. Olha que oportunidade para os bancos. Os bancos olham para uma família que tem, digamos, a família tem 10 milhões em patrimônio. Digamos que 3 milhões está líquido no banco e 7 milhões está em patrimônio imobiliário. Para o banco, esse cliente é um cliente de 3 milhões, não de 10. E quando aparece a tokenização e ele age como o custodiante desse patrimônio imobiliário tokenizado, ele passa a enxergar os 10 milhões. Então, o banco é a primeira entidade que está na fila, ficha 1, né, para ser o custodiante. Quem é um custodiante em menor escala? E já é no mercado imobiliário, as SPEs das incorporadoras. Quando você compra um imóvel na planta, a incorporadora ela abre uma SPE, um veículo, né, de custódia do seu imóvel que está sendo construído. Então, ao longo da obra, ela já guarda o seu imóvel. Entendi. Ela já tem, inclusive, patrimônio de afetação, um monte de controles que tem em cima da SPE para que você tenha o seu imóvel guardado durante a obra. O que vai acontecer com a tokenização, e as incorporadoras estão também loucas com essa oportunidade. Imagino, Ela pensa assim, poxa, até então eu já sou uma incorporadora há 40, 50 anos no mercado, já construí 20 mil unidades e todas elas eu vendi e perdi. Eu não tenho mais nenhuma gestão sobre elas. Agora, com a tokenização, o que eles estão enxergando? Não, eu vou pegar a SPE, eu vou construir, vou vender esse imóvel para o João, tokenizado, mas eu vou manter a SPE fazendo a custódia da propriedade civil para o João. Porque, de repente, o João ele quer comprar o imóvel hoje, quer esperar ficar pronto e quer vender ali daqui a 3, 4 anos. Então, ele vai poder vender através da tokenização. Então, fechando o assunto sobre custódia, assim, amarrando, né, esses dois veículos, que é o banco e a incorporadora, são os principais agentes que vão custodiar imóveis no mundo. Perfeito. E outra pergunta que eu queria te fazer, e eu imagino que você já ouviu essa várias vezes, é por que usar blockchain para fazer isso, né? O que blockchain tem que justificaria a inclusão nesse processo? Bom, eu vim da Web 2, né? Que é a web que não tem patrimônio, né? Por que é a Web 2? Vamos começar pela Web 2, que é o que as pessoas conhecem bastante, né? A gente conhece porque a gente está ali pedindo comida, pedindo táxi. A Web 2, ela tem um conceito de bancos de dados concentrados, privativos, né? Proprietários. Então, esses bancos, eles podem sofrer o efeito copy-paste, copiar-colar, ele pode ser apagado, pode ser manipulado, um monte de coisas. Então, quando a gente olha para o blockchain,
a gente vê no blockchain, pelo poder de descentralização dos dados e a amarração que ele tem de blocos que são invioláveis e tudo mais, em agir como um grande livro-razão das transferências de patrimônio. Porque, em suma, se eu precisasse explicar o blockchain para uma pessoa que não conhece nada de blockchain, eu diria, olha, a blockchain é a internet do patrimônio. Ela só controla a transferência de patrimônio da minha carteira para a sua carteira, da sua carteira do João para a carteira de terceiros. E sem intermediários no meio. Então, assim, por que o blockchain? Porque é a melhor tecnologia que nós temos hoje. Ela é nova, em termos de uso massivo, né? Sim. E ela garante que eu estou tirando um token que representa um apartamento da minha carteira e estou levando para a sua. Qual é a amarração que a gente entendeu que faltava na tokenização até 2020? A gente entendeu que faltava uma amarração do blockchain com o ambiente registral. Porque aqui no nosso Código Civil, está escrito lá no artigo, acho que é 1245, eu não sou advogado, mas eu já li alguns dever trechos, de ofício, né? Porque eu sou investidor imobiliário também. Tá lá no artigo 1245 que a transmissão de patrimônio da propriedade civil imobiliária, ela se dá em âmbito registral. Então, se está no nosso Código Civil que só vale o direito real transmitido lá no ambiente registral, como é que eu vou fazer uma tokenização desamarrada daquele ambiente? Tem que seguir. Então, a gente usou o blockchain de uma forma diferente aqui no Brasil, desde 2020, amarrado ao sistema registral, porque daí a gente entende que o blockchain sozinho não tem valor e o ambiente registral sozinho tem valor, mas não tem agilidade. E quando você junta esses dois, aí você tem a segurança do Código Civil, da regulação atual, com a agilidade do blockchain. Então, por isso que a gente escolheu fazer essa amarração dupla aqui no Brasil, né? Foi uma coisa bem inédita em termos de... Muito legal. E a gente estava conversando, né, antes de a gente começar a conversa, que vocês fizeram um movimento que acho que para muitas pessoas pode parecer estranho, mas de registrar o token em cartório, né? Foi isso que aconteceu? Explica pra gente. Não, foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava isso. Os cartórios nunca imaginaram que o blockchain fosse se dobrar aos cartórios. Normalmente a inovação ela quer rasgar o antigo, né? Ela quer desprezar o antigo. E a gente então fez o que a gente chama que ao invés de tokenizar o imóvel, tokenizar a matrícula, a gente fez um processo inverso aqui no Brasil, que foi matricular o token. Pegar o token e colocar ele dentro da matrícula de papel. E esse modelo foi exclusivo. No Brasil ele ainda é exclusivo, ninguém foi para esse lado, né? Mas no mundo a gente viu a Block Square em 2023, 3 anos depois, começar a seguir esse caminho de notary. Vocês fizeram isso em 2020. 2020, então. Março de 2020 a gente iniciou. Em 18 de maio de 2020 a gente teve a primeira matrícula brasileira com o token lá dentro. Que legal. Registrado, foi um alvoroço no ambiente registral. Uma dúvida, curiosidade, isso aparece no papel? Esse imóvel está representado pelo token? Algo mais ou menos Exatamente assim, aparece lá na última página da matrícula, diz o seguinte, olha, a partir dessa transação que foi averbada, aqui nesta matrícula, número tal, este token de hash, aí vem toda a hash do token, qual está registrado na rede Ethereum, Polygon, Ripple, as diversas redes que a gente usa, com o ticker, né, que é o apelido do token, NET001A, que é o primeiro token da série A, ele representa os direitos obrigacionais sobre esse imóvel. Olha só. Porque sobre o imóvel existem 2 direitos, assim, sendo bem simplista, né? O direito real, que a gente não pode mexer, porque no Código Civil fala que o direito real só se transmite pelo registrador lá no ambiente registral. Aí precisaria atualizar o Código Civil, né, para poder entrar nisso. E aí o que nós fizemos? Fizemos o que a tradição já vinha fazendo com as promessas de compra e venda. O que é uma promessa de compra e venda? É um direito obrigacional que às vezes nem está registrado na matrícula, a maioria das vezes não está registrado na matrícula, mas é que ele pode forçar o direito real a se mover. Então é como se eu tivesse aqui um contrato que está na gaveta, né? E um belo dia eu tiro da gaveta e falo, João, você é obrigado a transmitir a propriedade porque está aqui, é o direito obrigacional.
O que a gente fez foi tirar esse contrato da gaveta, porque no Brasil, todos os lançamentos imobiliários são com contratos pessoais de promessa de compra e venda. Porque o imóvel nem existe ainda, não tem matrícula. Sim. Tá na obra, né? Então, a gente usou o que já tinha, que é essa tradição de direito obrigacional, que o pessoal conhece muito como promessa de compra e venda, e tornou ela pública na rede blockchain. Foi da gaveta para o blockchain, então. Exatamente. Foi o processo ao contrário da gaveta, né? Sim. E você estava comentando também que em Dubai eles fizeram a mesma coisa, né, recentemente. Foi muito semelhante à lógica. João, a gente praticamente fez uma festa mês passado. Imagino. Nós deveríamos ter parado de ter feito uma festa oficial, né, cara? Porque é uma validação muito grande, né? É uma validação muito grande. 3 anos depois, sabe? O Brasil está no mínimo 3 anos na frente de Dubai, do que Dubai está fazendo aqui. Sim. E Dubai é, assim, como se fosse a rainha do real estate, né? Se a gente quer pensar em real estate, mega projetos, a gente pensa em Dubai, né? Então, quando o Dubai Land Department divulga no mês passado, dizendo que lá em Dubai, a partir daquele momento, os órgãos de registro passarão a controlar o token vinculado nas suas matrículas, a gente ficou muito feliz dizendo, cara, isso é o que nós estamos fazendo no Brasil. Brasil, país do Pix, né? Sim. Tá lá na frente fazendo isso com maestria. E aí a gente vê o mercado começar a aceitar mais esse tipo de tokenização. É o carimbo, né? Que a gente brinca dessa validação. Dessa validação. Muito legal. E outra coisa que eu queria te perguntar também é como que foi a recepção nos cartórios, né? A hora que você falou, a gente vai registrar um token aqui. Como que foi essa conversa com eles? Olha, foi mais ou menos em 3 momentos, né? O primeiro momento foram indiferentes. E os outros fundadores lá tinham até postado uma caixa de vinho, né? Se os cartórios iam falar alguma coisa, um sócio nosso lá que é doutor em Direito falou, não vai passar direto. E passou direto. Até porque não devia nem saber o que era, né, direito. Não, e outra coisa, eu estou indo lá no cartório, estou fazendo um registro de no caso foi uma permuta. Poderia ser uma permuta de um token por uma propriedade civil, ou uma alienação fiduciária. São operações que são feitas há décadas ou até séculos. Permuta é uma coisa mais antiga que compra e venda. Sim. Então, se eu for no cartório fazer uma permuta de um ativo, um criptoativo que é reconhecido pela Receita Federal com uma propriedade civil, ele não tem que falar nada mesmo. E voltou assim, em tempo recorde. Demorou 2 semanas para fazer uma operação que normalmente demora 30 dias. Voltou muito rápido. O nosso sócio lá, fundador, o Jonathan, falou o seguinte, ok, cadê minha caixa de vinho? Eu falei, calma aí só um pouquinho, volta lá e faz 30 agora. Sim. Nós fizemos 30 e aí os cartórios realmente ficaram muito duvidosos e preocupados e se organizaram nas associações para fazer uma consulta de maneira formal e organizada à corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi onde aconteceu as primeiras tokenizações aí no Brasil. Que era para garantir que estava tudo certo. Tipo, perguntas assim, como é que eu declaro isso? Como é que o comprador vai declarar isso? A que valor eu atribuo o token, se ele está sendo permutado por um imóvel? Lá na hora de fazer o mint, né, do token, né, criar o token, ele custou R$2.000 na rede, mas eu vou dar R$2.000 e trocar por 500 mil? Perguntas desses tipos surgiram, né? Eu devo reportar para o COAF? Isso pode ser lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, que controles eu faço? Foi um susto muito grande, né? E a corregedoria, a gente achou que teria uma resposta assim, simples, tudo, e eles fizeram uma resposta muito estruturada, que se transformou inclusive num provimento. É o provimento 038 de 2021, que não que regula, mas ele detalha, né, como que os cartórios devem proceder. Então, além de ser legal pelo Código Civil, existe um provimento, né, de 2021 para informar os cartórios de como proceder. E aí se pacificou. Então, hoje os cartórios, alguns deles são até a favor da tokenização, porque é a maneira de eles estarem junto na inovação. Não adianta dizer não vou fazer, e o próprio real está sendo tokenizado, a moeda, com o Drex, né? Então, o Drex está tokenizando a moeda, eu sou o cartório, eu vou dizer não vou tokenizar minhas operações aqui. Não tem muito como fazer. E, por exemplo, quando a gente pensa em tokenização de ativos financeiros,
tem várias vantagens, né, que o mercado fala. Uma das principais é que você consegue fracionar, né, para investimento e aí reduz o custo. Vocês fazem isso em tokenização imobiliária também? Por exemplo, chutando aqui, um shopping, aí você tokeniza a propriedade, várias pessoas podem ter uma participação. Como que funcionaria isso? Funciona da mesma forma. Né? Como é Tá. que funciona? Assim, uma maneira simples de explicar os arranjos de tokenização imobiliária. Uhum. Imagina como se fosse um Excel em branco. Você escolhe a fórmula que vai colocar. Uhum. Se eu tiver que fazer um fluxo de caixa e você também, e nos derem um Excel em branco, vai sair duas planilhas diferentes. Com certeza. Espero que com o mesmo resultado, né? Idealmente. Tem que sair com o mesmo resultado. Sim. Mas você pode fazer a fórmula de um jeito ou de outro. Uhum. A fórmula que nós escolhemos de fazer o arranjo no blockchain foi de um token, uma matrícula. Tá. Eu poderia fazer uma matrícula, um token para o prédio inteiro, para os 100 apartamentos do prédio. Mas aí gera uma série de complicações. Eu teria que, se eu fracionasse esse token, que foi a tua pergunta, Sim. eu teria que fracionar o prédio inteiro, o shopping inteiro, por exemplo. Então a gente escolheu um token, uma matrícula. No arranjo que a gente fez, esse token ele pode ser fracionado até 18 casas depois da vírgula. Tá. Então, assim, é bastante coisa. É um farelo de token, né? É. É 0,0018 casas depois da vírgula. E aí, a gente tem duas grandes opções. Trabalhar com imóvel integral. Uhum. Então, se eu te vendo 100% do token, eu estou te vendendo o apartamento inteiro. Sim. Quando eu te vendo o apartamento inteiro, a governança que vai junto nos contratos inteligentes, ela é muito simples, porque eu estou te entregando a posse junto. É só a transferência, né? Eu te transfiro a propriedade, mas vai junto à posse. Quando a gente fala sobre propriedade imobiliária, a gente não se dá conta. Mas existem duas coisas aí muito fortes, a propriedade e a posse. Eu posso ter a posse sem ser proprietário, o nome disso é aluguel. Sim. Tá? Então a chave do teu apartamento tá comigo, porque eu te aluguei o apartamento. Então posse e propriedade são coisas muito diferentes. Elas andam juntas quando alguém é proprietário de 100%. Então, nesses arranjos de vender o imóvel inteiro, é muito simples. A gente fez vários, são 76 imóveis já tokenizados. Bastante coisa. A maioria deles são imóveis integrais, tá? 100%. Foi vendido 100%, foi feito um financiamento dando token em garantia, foi feito um home equity, foi feito diversas operações. Nas operações onde o token é fracionado, a gente tem mais de 20 dessas aí. Tá. Eu tenho que tomar muito cuidado com a governança, porque pensa bem, então está indo a propriedade só de 20% para você, e está ficando 80% na mão de uma outra pessoa. Quem que vai mandar no imóvel? Talvez você vai dizer, a maioria. Não sei. A primeira venda que a gente fez foi para uma senhora de 80 anos que comprou 20% do imóvel para dar para a neta. A neta, ela tinha só 100 mil reais, a neta queria o dinheiro. A vovó falou, não, vou te dar 100 mil reais em imóvel. A vovó adorou, né? Claro. Ficou famosa, né? E aí, o que acontece? Essa neta, né? A vovó quis dar direito para a neta de, ao longo dos próximos 20 anos, comprar o resto do apartamento. Entendi. Então, a gente teve que colocar direitos nesses 20% para poder dragar, né, os outros 80%. Então, nem sempre a maioria vence na governança. Eu posso dar poderes para o minoritário aqui. Tá? Esse é o tipo de arranjo. Vamos pegar um arranjo mais complexo agora. A gente tem um outro imóvel que talvez devia estar no Guinness, que é o imóvel, acho que com o maior número de proprietários do mundo. São 9 mil proprietários, um imóvel só. Caramba! A gente fez de propósito. O imóvel, porque sempre nos perguntaram, pode ter 2 donos? Pode. Pode ter 5 proprietários? Pode. Pode ter 9 mil. Pode ter 9 mil? Pode. E a gente queria fazer um imóvel com 9 mil proprietários, mantendo a característica imobiliária. Esse é o nosso desafio. Sim. E o que quer dizer manter a característica imobiliária? Ele é transacionado com a intermediação de um corretor. Então, toda a transação desses 9 mil sempre tem um corretor ali no meio, tem o crescido corretor. Sim. Ele tem DIMOB no final do ano, que é a declaração imobiliária. Sim. Né? Ele está declarado no imposto de renda como um token imobiliário. Até no final do ano passado, a gente comemorou a penhora de um token de um cliente nosso. Olha só. O juiz trabalhista foi atrás de um apartamento, o apartamento estava representado por um token, o juiz penhorou o token. E aí
perguntaram pra gente, nossa, vocês não ficaram tristes? Não, nós fizemos uma festa, porque mostra que o juiz entendeu. Sim, isso aqui é um patrimônio, eu vou piorar. É um outro tipo de carimbo, né? Aquilo que a gente estava comentando. Carimbo eletrônico. Então, assim, nesse imóvel que tem 9.000 pessoas como proprietárias, o arranjo que a gente trabalha lá é por maioria. Tá. Então tem o que a gente chama de condomínio da propriedade digital, onde existem 9.000 condôminos, e eles fazem votações em assembleias que demoram 3 dias. Elas são assíncronas, porque eu não poderia juntar 9.000 pessoas. Então, uma assembleia que ocorre durante 3 dias, as pessoas vão votando e se decide, olha, esse imóvel vai ser administrado no 5º andar ou na imobiliária aqui da especialista em São Paulo. Parecido com o mercado de ações, né? Tem os acionistas e aí faz, a grosso modo, né? E tem a assembleia e eles vão. O comportamento é parecido, mas o ativo é imobiliário. Sim. Ele é porque se eu for um dos 9.000 proprietários e comprar o resto, eu vou poder morar nesse imóvel. Então é um imóvel. Perfeito. Não é ativo da bolsa. E ele é um prédio, um shopping? Ele é uma sala comercial. Uma sala comercial. São várias salas comerciais que a gente tokenizou. Uma delas a gente decidiu fazer o fracionamento para mantendo as características. E aí é uma sala comercial com 9.000... Com 9.000 proprietários. Caramba! É uma sala comercial. Então as pessoas têm R$10, R$1.000, R$50. Quem tem R$1.000, digamos que esses R$1.000 seja 1% do imóvel, ele recebe o aluguel de 1% do imóvel. Sim. Então, quando se deposita lá, a imobiliária deposita o aluguel na conta mãe desse imóvel, ele é splitado para 9.000 pessoas e essas pessoas vão aparecer na DIMOB do imóvel. Ó, você recebeu R$5 desse apartamento. Sim. Então, é uma classificação imobiliária, não mobiliária. Sim. E eu acho que mostra muito também como o blockchain ele consegue democratizar o acesso a vários tipos de investimento, né? Porque antes acho que seria, para muitas pessoas, provavelmente seria inimaginável, né? Ser um investidor proprietário de uma sala comercial, receber essa parte do aluguel. O blockchain ele torna isso muito mais possível, né? Do que antes. Tu está tocando na questão do acesso, né? Porque o blockchain, a tokenização imobiliária é como se fosse um tripé, né? Você facilita o acesso, você traz flexibilidade e você traz liquidez. O acesso é a porta de entrada, o nome já diz, acesso. O acesso imobiliário hoje é o quê? R$300 mil para comprar um estúdiozinho, né? Nem sei se tem um estúdio aqui em São Paulo por 300 mil. Olha, difícil, né? Difícil. Mas que seja, R$500 mil para poder entrar no mercado imobiliário. Aqui com R$500 você consegue comprar uma fração de um imóvel. E ir economizando, vai chegar um dia que eu vou ter R$50 mil. Talvez eu possa usar, inclusive, esses R$50 mil como entrada do meu financiamento. Essa é a ideia que a gente tem de médio prazo. E hoje vocês têm um mercado secundário, por exemplo, eu quero vender esse token, né, essa participação. Você já tem um lugar para vender isso ou por enquanto o foco está mais nesse primário ainda? A gente, depois de 4 anos, foi o que a gente acabou de lançar essa semana, que a gente mostrou essa semana legal. Em São Paulo. Que é o projeto com o Tony Volpon, né? Exatamente. É o primeiro marketplace do Brasil, talvez até do mundo, que gerencia patrimônio imobiliário com posse e atrelado ao Cresce aqui no Brasil, para fazer compra e venda entre duas partes. Nós não somos contraparte, é as pessoas que compram entre si. Foi anunciado essa semana, né, esse marketplace, ele está no início do desenvolvimento. A primeira versão vem ainda esse ano e ele já nasce integrado com o WhatsApp, porque o corretor está no WhatsApp, o cliente está no WhatsApp. E ele é um pouco diferente porque ele é aberto. No mercado tradicional, as plataformas são mais fechadas, elas são nichos. Porque a internet 2 é nicho, né? São silos que o pessoal chama. A plataforma faz essa ponte, né? Quando você vai para o mercado online, as empresas ficam muito perto, praticamente conectadas. Então não tem sentido você ter um silo de dados, né? Você vai para o blockchain, você foi para o blockchain de todo mundo. Então o conceito desse marketplace que foi anunciado a semana que passou é que seja o primeiro marketplace aberto, onde todas as empresas estarão, não é da nossa empresa. Nós estamos, eu e o Tony, lá através da CF Inovação e da NetSpace, a gente fez a Joint Venture apenas para promover um bloco de empresas a se juntarem, né? Foram apresentadas mais de 100 empresas nesse evento. Estavam lá reunidas de mais de 50 cidades do Brasil, outras até outros países estavam representando.
dizendo eu quero estar nesse bloco aí de empresas, eu quero fazer parte desse mercado. Então, é uma coisa nova. Não tinha até a semana passada, foi anunciado e as primeiras 100 incorporadoras estão sendo preparadas para lançar ainda esse ano. E ela é uma plataforma em blockchain ou ela é uma plataforma de ativos que podem estar tokenizados em blockchain? Ela é uma plataforma estritamente, ela nasce como mercado, como imóvel nativamente digital. Perfeito. É legal esse ponto que tu tocou pelo seguinte. A gente fala muito em tokenização de imóveis, tokenização de ativos e mundo real e tudo mais. Só que eu vou abrir um pouco a cabeça aqui do pessoal. Tokenizar não é uma ação, é uma espécie diferente que você está criando. Você está criando um animal diferente. O imóvel tokenizado é um outro animal. Ele continua sendo um imóvel, mas ele se comporta totalmente diferente. Ele não tem fronteira, você pode vender ele para fora, muito mais fácil, tudo mais. Então, nesse marketplace, João, a gente escolheu que os imóveis, em vez de a gente começar pelos imóveis usados e começar a instalar a tokenização nos imóveis usados, que seria como pegar o carro a combustão e colocar um motor elétrico, isso seria tokenizar um carro, né? Botar, fazendo uma analogia, né? Pegar um motor elétrico e botar num carro a combustão. Vai funcionar? Vai funcionar, mas é um carro a combustão, motor elétrico. Você está fazendo meio que um ajuste ali para ver se funciona. É a mesma coisa que o farol de LED. O farol de LED ficou legal quando veio de fábrica, né? E a tokenização vai ficar legal mesmo, e foi o que a gente mostrou essa semana que passou aqui em São Paulo, no Cubo, que a tokenização ganha força quando ela vem de fábrica. Quando ela vem da incorporadora, quando ele nasce tokenizado. Perfeito. E quando nasce tokenizado, que é o que esse marketplace está fazendo, né, trabalhando só com imóveis nativamente digitais, ele já nasce com crédito. Então vamos te dar um exemplo prático assim, para o pessoal nos entender. Se eu comprar um imóvel tokenizado de fábrica, eu não preciso fazer diligência. Qual é a diligência que eu vou fazer no imóvel que ele é 0 quilômetro? Não tem diligência, não passou por ninguém. Ele não tem ônus passado, não tem aquela certidão vintenária, um monte de coisa, né? Então ele nasce limpo e já nasce digital e ele nasce com o crédito do banco que está olhando para aquele ativo com interesse. Lembra que a gente falou do interesse dos bancos? Sim. Ele já nasce com crédito acoplado. Então, se por acaso, João, eu comprei esse estúdio de R$500 mil, eu sou um jovem lá que eu comprei por 500 mil, daqui a 5 anos eu me apertei. Eu falei, putz, eu não devia ter empatado 500 mil. Falei, cara, me mudei para o Rio de Janeiro. E agora? Estou morando aqui em São Paulo, estou com esse financiamento, né? Ah, não, mas ele é tokenizado. Opa, o que eu posso fazer? Eu vou falar com o banco dizendo, olha, eu quero trocar esse meu token que está aqui em São Paulo pelo token no Rio de Janeiro, da mesma rede, da mesma incorporadora. E aí faz isso pela plataforma. Faz pela plataforma. Então eu vou conseguir, com imóveis nativamente digitais, ele trabalha com a visão de rede, né? Então no Brasil inteiro eles existem, eu consigo inclusive transpor a propriedade de uma cidade para outra. Né? Essa parceria que a gente divulgou com a House, ela tem exatamente esse objetivo. Como a House está em 200 cidades com imóvel igual, você poderia trocar um House de São Paulo por um House de Mossoró. Que legal. Fui transferido para o Rio Grande do Norte. Tá bom, baixo o token aqui, sobe o token lá, me mudei, estou com o apartamento 202 lá em Rio Grande do Norte. Então é isso que o marketplace ele quer fazer. Ele quer meio que passar a régua e dizer assim, bom, até então, de 2020 para cá, viemos fazendo tokenizações imobiliárias. Nós estamos chegando mais de 50, já está em 76 tokenizações. Já está bom, né, de teste. Acho que já tem aí uns 40, 50 milhões de imóveis tokenizados. Está na hora de passar a régua e dizer, daqui para frente, vai até ter tokenização, vai ter o motor elétrico instalado na oficina da esquina, mas tem que sair de fábrica uma leva de imóveis tokenizados. Então, e é um contexto também muito favorável, porque, bom, só em São Paulo, por exemplo, o que tem de prédio que está sendo construído é muita coisa, né? E no Nordeste também a gente estava comentando, acho que é uma fronteira de expansão imobiliária muito grande, então acho que é um contexto muito favorável para já tentar esse esforço de sair do zero já tokenizado, né, o imóvel. Isso. E aí qual era a peça que faltava para nós, né? Tinham duas peças que ainda faltavam, os bancos, e os bancos começaram a vir, a gente fechou com o Sicoob, mais 2 bancos grandes, que a gente em breve vai divulgar,
Então, os bancos, assim, meio que estão resolvidos. Agora é questão só de escala. A própria Caixa Econômica Federal já tem uma licitação aberta, desde o ano passado, para aquisição de uma carteira digital para guardar ativos digitais. O que a Caixa faz, a não ser financiamento imobiliário, né? Vai guardar imóveis. Mas faltava mais uma peça para que a gente pudesse ter segurança que a gente estava no mercado imobiliário e não no mercado mobiliário. Sim. Que era o quê? O vínculo com a entidade COFES e Cresce. Quando o Tony, inclusive, esteve aqui, né, numa das edições do podcast, a gente ouviu, nós já estávamos integrados lá com a CF Inovação, num âmbito muito menor, integração de sistemas. Eu olhei aquilo e liguei para o Tony e falei, Tony, eu estou pensando a mesma coisa aqui. Você está fazendo aí, nós vamos fazer junto esse negócio. Sim. Então, foi aí que surgiu a ligação das duas empresas. Que legal. Então, esse marketplace, ele simboliza o produto, o primeiro produto que vai sair dessa joint venture, que tem essa missão de unir o mercado. Começa pela união da gente, a empresa lá da CF Inovação com a NetSpace, começa por aí. A CF é a empresa que desenvolve o SGR, que é o sistema lá, do sistema COFES e Cresce, um dos sistemas, né? Sim. Então a gente já nasce meio que oficialmente ligado no que é oficial do mercado, né? A gente assim tá carimbando, dizendo, ó, estou com os corretores. O corretor ele fica muito desconfiado. Claro. Tipo, acha que vai ficar de fora, né, dessa cartório, equação. Né? Sim. Quando a gente vê inovação cartorar, você vai queimar o cartório. Daí o corretor, não, você vai tirar o corretor. Aí, até porque, por exemplo, se eu quero fazer a troca de um imóvel, eu tenho que conhecer o imóvel, né? Então, o papel do corretor, ele não se perde nisso, eu imagino. Não se perde, vai ter... Inclusive, pode ampliar. E pode e vai ampliar. A gente já está trabalhando com a Ripple. Recentemente, a Fenasbac nos selecionou num programa de aceleração. Que legal. E a Ripple patrocinou a nossa entrada lá nesse programa exclusivamente para venda de imóveis brasileiros aos estrangeiros. Que legal. Então, imagina, se você é corretor, está preocupado que a tokenização vai te tirar mercado? Não, ela vai trazer mais mercado. Quantidade de gente que está no Japão, na Alemanha, querendo trazer capital para o Brasil com esses juros que a gente tem aqui de 12%, mais correção e tudo mais. Então, assim, vai vir muito capital, vai vir muita transação e vai precisar sempre de um corretor que vai ter uma posição um pouco mais elevada. Não um trader, porque trader é do mercado de bolsa, mas um cara que entende de ativos digitais, né? E conhece o imóvel, conhece o tijolo, mas ele também entende do mercado digital. Total. E André, você comentou dessa questão da Ripple, e acho que é um gancho bom para a pergunta do patrocinador, né, que é a Mint, que é a plataforma cripto do BTG Pactual, e que é, na verdade, para quem está olhando para possíveis projetos de blockchain hoje, redes que a gente tem, com potencial para tokenização imobiliária, né? Hoje, quais que são os blockchains que te chamam a atenção, né, com esse potencial? É uma excelente pergunta, porque a gente vem de uma escola, quando eu falo a gente, todos nós. A humanidade tecnológica, né, vem de uma tecnologia de redes proprietárias e de silos de dados. E eu chamo isso de black box. Todo mundo quer montar o seu black box, seu unicórnio, e ser aquele silo fechado e tudo mais, né? Só que na era da Web3 é o processo oposto. Você ganha mais se você é aberto. Então o desafio de que rede que vai ganhar, eu acho que não é nem tanto esse o desafio, mas é quem é que vai conseguir interoperar melhor entre todas as redes. Por exemplo, nós no Brasil começamos com a Ethereum. Por que a gente começou com a Ethereum? Porque ela é a raiz dos NFTs, é a rede raiz, ela é a rede mais trusted, né? Mais acreditada. Ela é cara para fazer transações integrais? Não, porque vai custar 20, 30 reais, é muito barato. Mas para fazer transações em frações, ela pode ser cara. De repente eu quero vender 100 reais, se custar 30, não vai dar. Então a gente passou a usar Polygon. Então primeiro Ethereum e depois Polygon, que é uma rede compatível com o Ethereum. E agora a gente está usando a Ripple, já estamos na terceira rede. Só que quando a gente olha para os bancos aqui no Brasil, cada banco ou cada rede de banco está criando a sua própria rede também. Então a gente está agora, nesse momento, preocupado na interoperação. Imagina que um dia a gente vai falar de portabilidade de imóvel tokenizado. Isso vai acontecer.
Nós vamos ter uma conversa aqui, tu pode marcar um dia. Eu não sei se vai demorar 2 anos. A gente vai ver. Mas vai ser assim. Andreas está com o imóvel tokenizado em custódia do banco A. Uhum. E aí o Andreas agora quer relação com o banco B. Então eu vou chegar no banco e dizer, olha, pode fazer a portabilidade da propriedade tokenizada do meu imóvel que está em custódia de vocês aqui para o outro banco, que eu estou passando meu recurso para lá. Uhum. Vai acontecer coisas desse tipo. E para que possa acontecer isso, João, tem que ter alguém fazendo a interoperabilidade dessas redes. Não adianta querer ser proprietário, vai perder. Quem ficar sozinho vai perder. Você ficar num silo, você vai estar imitando a Web 2 no modelo Web 3, que é totalmente interoperável, né? De elos. Né? Sim. Então, acho que pensando nessa narrativa de tokenização imobiliária, acho que é importante ficar de olho em blockchains que tenham interoperabilidade muito boa ou projetos focados em interoperabilidade, né? E interoperabilidade internacional. Uhum. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi que Dubai Land Department estava anunciando, fui achar quem era o dono do projeto, conversei e a primeira conversa com ele, falei, olha, o Brasil quer interoperar com Dubai. Ele falou, nós também. A conversa é essa, né? E você descobriu qual blockchain que eles usaram? Ainda não. Tá recém lançou, né, gente? Eu não fui, eu tava louco para ir para lá, não consegui por causa da agenda, né? Mas assim, essa semana lançaram o primeiro imóvel, já tem as fotos do imóvel. Que legal. E eu tô com viagem marcada para outubro, então posso te contar depois de outubro. Depois a gente conversa, então a gente conta para vocês que estão ouvindo a gente. Eu queria te perguntar também sobre... E acho que você chegou a comentar isso logo no início da nossa conversa, que é a questão de tokenização imobiliária e o Drex, né? Uhum. Porque, inclusive, no piloto a gente já tem, né, se eu não me engano, um caso de uso de teste de tokenização imobiliária, acho que a Cicobi, inclusive, tá envolvida. Como que vocês enxergam a questão do Drex e o quão importante ele pode ser para escalar, né, essa tokenização imobiliária? Excelente pergunta, João, porque é o seguinte, né? Para quem vem da internet tradicional... E eu estava comentando logo no início do podcast, dizendo que praticamente tudo está tokenizado, exceto o que tem valor. E o que tem valor no mundo, vamos resumir aqui o valor do mundo em moeda fiduciária e patrimônio imobiliário. É onde se guarda valor, é onde é que se transmite a propriedade das famílias para as próximas gerações. Só ver o que dá mais briga em herança. Né? Dinheiro do banco e os imóveis. Né? E aí o que acontece? Os dois são de papel. Eu tenho um slide numa apresentação minha que eu mostro, pessoal, vocês estão longe e não estão enxergando, mas dá para ver o que é isso? É uma nota lá de réis. É igual ao real, é uma nota de réis. E do outro lado uma matrícula de papel, meio amarelada porque ela tem 100 anos, mas ela é igual até hoje. Então, quando a gente vê os bancos centrais do mundo, são mais ou menos 120 nações que têm projetos de CBDC. Quando a gente vê as nações do mundo convertendo suas próprias moedas fiduciárias para um ativo digital, não uma criptomoeda, né? Uma moeda oficial, soberana, né? É natural que o imóvel precise virar digital, porque eu não posso trocar um real digital por uma matrícula de papel. Não é isso que o Banco Central quer. O Banco Central está lá no site do Banco Central, que a principal feature do Drex é o DVP, que é o Delivery versus Payment. É o famoso toma lá da cá, né? Eu te mando um Drex aqui, vem um apartamento do outro lado ali. Então, se a matrícula for simplesmente representada por papel, não vai dar para fazer o DVP, que o Banco Central está buscando. Então, Drex e propriedade digital, né? O real digital e a propriedade digital, eles andam de mãos dadas. Aonde tem CDBC, que são as moedas digitais dos bancos centrais, a tokenização anda mais forte. Então, a gente está assim, o Drex só tem a ajudar esse projeto de digitalizar os imóveis aqui no Brasil. Então vocês estão bem ansiosos para quando o Drex estiver no mercado, né? E a gente está fazendo através do Pix, porque o Drex é o primo rico do Pix, né? Eles são da mesma família, né? O Pix é o meio de pagamento, o Drex é o meio de pagamento com a moeda. Sim. Né? Então eles são muito parecidos, inclusive o Campos Neto, antes de sair, ele fez uma apresentação mostrando que isso tudo foi pensado como uma família de produtos. O Drex, o Pix, o Open Finance, tudo isso está interligado. Então, já funciona hoje o Pix contra um pagamento de um apartamento. Né? A gente brinca que a gente está mandando um Pix do apartamento. Eu vou te mandar um Pix do apartamento aí. Você me manda um Pix em dinheiro, eu te mando um Pix do apartamento. Basicamente é isso. E hoje, em termos de regulação, precisa mudar alguma coisa ou alguma alteração para
hoje já é possível fazer, né? Como você já explicou, mas para alavancar, para ganhar mais escala, reduzir custos. Com certeza. Sempre a regulação vem um pouco depois da inovação, né? Uhum. Mas a gente tomou muito cuidado para não precisar de regulação nova para operar. Uhum. A gente opera embaixo do Código Civil no mercado imobiliário, tratando o imóvel como imóvel e com gestão de posse. Uhum. E longe do mercado mobiliário. Mas no futuro, esses dois mercados vão se interligar. E para eles se interligarem, para você poder transformar algo imobiliário para mobiliário, você sim precisa de mais regulação. Porque é muito frágil a regulação atual. Imagina o caso de alguém que pega um funding para obra lá de 100 milhões para levantar um prédio e o prédio não levanta. Uhum. E você tem, se fosse R$1 cada token, né, 100 milhões de tokens espalhado no mundo inteiro em 70 países. Uhum. Imagina o negócio que pode acontecer. Então, para esse tipo de malabarismo e evoluções mais exóticas, né, que é fazer uma pulverização internacional, jogar na bolsa, jogar nas exchanges. E eu acho que é o financiarizar ainda mais o mercado imobiliário, né? Uhum. Essa descrição que você fez me parece muito operações de mercado financeiro que a gente está trazendo para o imobiliário, né? A gente vai chegar lá. Talvez até 2028, 2030 a gente vai, mas não é fácil para as entidades que estão regulando. Imagina você com o chapéu do regulador dizendo, eu vou regular o mercado. Quando você regular esse tipo de funding para obra e tudo mais, em larga escala, pode ser que tenha alguma brecha. E se tiver brecha, tem um erro sistêmico. E aí é tarde. Aí você já tem captações ocorrendo e pode dar um abalo sistêmico. Então, por isso que os reguladores estão tomando muita cautela e por isso que nós, como empresas privadas do setor de tokenização, estamos ali confinados no setor imobiliário, fazendo um trabalho gigante que tem que ser feito antes de chegar no mercado financeiro. Tem muita coisa para andar. As incorporadoras precisam produzir os primeiros imóveis. As pessoas, o mercado primário tem que comprar. O pessoal já quer ir direto para o mercado secundário. Cadê o mercado secundário? Sim. Calma. Não tem nenhum primário. Primeiro vem o atacado, depois vem o varejo. Claro. Né? O próprio Drex. O Drex está atacado. Está em 16 bancos lá fazendo os consórcios. Né? Total. Assim que a segurança estiver plena para o Banco Central, no Drex, aí que ele vai para o varejo. A tokenização é a mesma coisa. Não é hora de... E eu acho que o projeto que vocês anunciaram converge muito com isso, né? Primeiro criar o mercado primário para depois pensar no secundário, né? É isso que a gente está fazendo. Perfeito. Andrés, infelizmente a gente está chegando no final do podcast, uma pena, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer só antes da gente terminar. Quais são as suas expectativas para essa área de tokenização imobiliária? Bom, como a gente está em 2025, os próximos 5 anos, né? Que 2030 sempre aparece, né? Em estudos. O que você está esperando para a área? Olha, eu costumava fazer business plans sempre de 2 a 3 anos, tá? Mas eu tenho business plan muito atualizado até 2030 para a gente poder, porque os ciclos imobiliários eles são mais longos, né? De desenvolvimento e tudo mais. Eu preciso enxergar 2030. O que a gente enxerga em 2030 é mais ou menos 300 cidades do Brasil com imóveis tokenizados, um patrimônio mínimo de 7 bilhões de reais tokenizados só na nossa rede, com imóveis, não estou falando nem de interligações com outras redes. E a gente acredita que daqueles 10% que os institutos de pesquisa, como McKinsey, Boston Consulting Group, a Deloitte também publicou, né, que falam em trilhões, né? Falam que 10% das economias mundiais estarão tokenizadas. A gente acredita que perto de 3% 3 a 4% venha do mercado imobiliário. Uhum. Então, assim, dos 10% que a tokenização vai impactar as economias até 2030, que são dados dos institutos reconhecidos de pesquisa, a gente acredita que em torno de 3%. Perfeito. Apesar de 70% do patrimônio mundial estar em mercado imobiliário. É que o mercado financeiro está mais adiantado. Então vai ter muita tokenização RWA, que se chama, né? Real World Assets, do mercado financeiro primeiro, porque está mais pronto, né? Esses tokens do mercado financeiro, para depois o mercado imobiliário vir em massa. Então não dá para dizer que é uma escala ainda, mas é uma pré-escala. Perfeito. E como é um mercado que vale muito, a pré-escala já vale bastante também, já né? são alguns bilhões, né? Sim.
Perfeito. Andreas, muito obrigado pela conversa, foi muito legal. A porta tá aberta para acompanhar também essa evolução e ver como tá acontecendo. Então, foi um prazer, brigadão. E muito obrigado a vocês que acompanharam a gente nesse episódio. A gente tá ficando por aqui, lembrando que o podcast é um oferecimento do Sicredi, do Sênior Sistemas e da Mint, a plataforma cripto do BTG. E semana que vem a gente volta com mais um episódio. Até a próxima.